A nossa meditação é Ezequiel no capítulo 23, que fala aqui sobre duas meretrizes. São duas irmãs, viu? A Olá e a Olibá. Olha, veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, ali foram apertados os seus seios e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, certo? Sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas, e quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá, Jerusalém é Aolibá. Prostituiu-se Aolá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. Leia depois todo o capítulo. É interessante, porque para mim aqui ler o capítulo ficaria extenso, mas vale a pena você ler o capítulo. Então vamos lá. As duas irmãs aqui, a Olibá se refere, queridos, a Samaria. É o reino do norte, ou Israel, viu? A Olibá, então, Samaria, Israel. A Olibá, Jerusalém, reino do sul, ou Judá. Eu já expliquei em outras lives que, devido ao pecado de Salomão, eram 12 tribos, né? 12 tribos. Elas se dividiram, certo? 10 tribos do norte, chamadas de Israel, capital Samaria, e 2, Benjamim e Judá, era chamado Reino do Sul. Judá, capital Jerusalém. Então aqui, o que ocorre, queridos? Elas simbolicamente aqui são mostradas como duas meretrizes. Tinham a mesma origem, pois haviam nascido do êxodo, da saída do Egito, haviam nascido de Deus. Então o que aconteceu aqui? Elas se prostituíram, elas deixaram de servir a Deus para servir aos Baales. Ao pastor Valdeci, Deus te abençoa. Servirem aos Baales, serviram a Astarote, serviram aos deuses cananeus, a idolatria, inclusive oferecendo seus filhos. Olha, gente, como esse pecado de idolatria é seríssimo. Então, o que ocorreram? Por esse motivo, queridos, dessa idolatria, desse pecado, as 10 tribos do Reino do Norte sofreram o cativeiro assírio em 722 a.C. Está lá no 2 Reis, capítulo 17. Se você for no canal Ledes, tem a mensagem lá. Já o Reino do Sul, em vez de aprender com os erros de sua irmã, optou por se tornar infiel e veio a sofrer no ano 586 o cativeiro da Babilônia. Está lá no 2 Reis, capítulo 25. A gente fala muito, sempre, né? Toda a igreja, todo pastor, muito do cativeiro de Judá na Babilônia. Mas só que Israel, o reino do norte, eles tiveram cativeiro também na Síria. Então você vê, Israel foi levado cativo para a Síria. E já Judá depois foi levado cativo para Babilônia. É que sempre se destaca muito da Babilônia, na verdade, mas 722 a.C., o reino do norte, Israel, foram cativos para a Síria. E no ano de
586 é que Judá foi levado cativo para a Babilônia. O versículo 11 fala: vendo isto, sua irmã Aholibá corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela. A sua devassidão foram mais do que as da sua irmã, ou seja, Judá, mesmo vendo o que havia acontecido com Israel, mesmo assim eles pecaram. E aqui fala que eles pecaram mais ainda. Então, irmãos, quantas vezes a gente vê o pecado e vê outro pecando mais ainda? Olha, querido, desde quando eu entrei para falar aqui do Isaías, Jeremias, Ezequiel, eu falo, vem muito no meu coração o Brasil. Você vê, o Brasil, antes da pandemia, São Paulo fez um carnaval lá, arrebentando com Jesus. Depois o Rio de Janeiro fez também. Tá aparecendo aqui, ó. Israel fez, Judá, vou fazer também. São Paulo fez, o Rio de Janeiro, vou fazer também. E passou a pandemia e fizeram carnaval, e você viu o que fizeram. Então, queridos, é o que torna, é o que fala aqui a palavra de Deus. Aqui está falando de Israel e Judá, mas desde quando eu comecei a falar de Isaías, Jeremias, Ezequiel, só vem na minha mente o Brasil. Deus tem misericórdia do Brasil, Deus tem misericórdia de nós. Jerusalém, versículo 11. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos capitães e dos magistrados, seus vizinhos, vestido com primor, cavaleiros, andavam montados em cavalos, todos jovens cobiçáveis. Vi que tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. Então, foi considerada por Deus mais corrupta que Samaria, Aholá. O exemplo de sua irmã, Israel, caindo nas mãos dos assírios como consequência da própria rebeldia. Certo? Facilmente enamorada dos jovens, entregava aos amantes. É interessante aqui a comparação, porque aqui está falando de duas prostitutas. E elas viam os soldados da Síria e se apaixonou e se envolveu. A outra viu os da Babilônia. Mas Deus pega essa situação aí, dessas prostitutas, e traz para falar de Israel e de Judá, que seria a mesma situação. Essa linguagem figurada aí que nós vemos, por que Deus fazia isso? Para o povo entender. Você está vendo aquela prostituta, o que ela fez? Você está vendo? Pois é isso que vocês estão fazendo comigo. O versículo 25 diz: e porei contra ti o meu zelo, usarão de indignação contigo, tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Eles tomarão teus filhos, tuas filhas, e o que ficar por último vai ser consumido pelo fogo. Porei contra ti o meu zelo. Quando um marido é traído, nasce dentro dele sentimentos de ciúmes, tristeza e indignação perante o ato cometido por sua esposa. Então, de igual modo, Deus declara que se sentia insatisfeito. E naquela época, irmãos, em muitos países, inclusive no Egito, cortar o nariz da mulher adulta para evitar que sua face natureza do seu erro. Meu Deus. É porque aqui é o seguinte, irmãos, um dos castigos naquela época, para alguns países, quando a mulher traía o marido, o nariz dela era cortado e a orelha. Então você já pensou a situação? Era uma forma de castigar o adultério. Cortava o nariz da mulher e cortava a orelha. E todo mundo sabia, ela traiu o marido, ela é adúltera. Misericórdia. Então, queridos, que Deus nos dê graça, de compaixão. Lê depois todo esse capítulo.
vale a pena para você se inteirar dessa história e que o Espírito Santo de Deus guarde. Nós temos uma mensagem aqui que a gente fala sobre a idolatria de hoje. Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu não estou envolvido com nenhuma imagem. Eles iam para debaixo das árvores porque debaixo de cada árvore, era uma forma deles adorar um ídolo. Então, talvez você e eu, nós não temos nenhuma idolatria em relação à imagem, mas nós falamos outro dia aí de várias coisas que representam a idolatria. Às vezes o próprio cônjuge é idólatra pelo outro, às vezes idólatra pelos filhos, às vezes idólatra pelo carro, pelo celular, às vezes idólatra até pelo trabalho e assim por diante. A idolatria é tudo aquilo que toma o primeiro lugar de Deus. Então entenda isso, Deus, Ele quer o primeiro lugar na tua vida, o primeiro lugar no teu coração. Pegue aí sua caneca com água. Querido Deus e Pai, nós estamos vendo esse capítulo aqui de Ezequiel, quando o pecado de Israel e de Judá é comparado ao de duas prostitutas que se enamoraram do exército, dos soldados do exército da Síria, dos soldados do exército da Babilônia, se envolveram, deitaram-se com eles, eram seus amantes. Mas assim o Senhor usa tal situação e leva teu servo Ezequiel a profetizar que assim estava agindo a nação de Israel e depois a nação de Judá, e o resultado seria o cativeiro na Síria e na Babilônia. Meu Deus, que o teu Espírito Santo nos leve a entender que o primeiro lugar na nossa vida tem que ser do Senhor. Meu Deus, quantos dos teus filhos estão hoje cometendo algum tipo de idolatria? Quantos dos teus filhos hoje, ó Deus, não tem uma estátua, não tem uma imagem, mas, por outro lado, há coisas que estão aprisionando a sua mente, a sua alma, e pessoas que têm tudo para te servir, pessoas que têm tudo para ser um instrumento nas mãos do Senhor, mas há coisas ocupando o primeiro lugar do seu coração. Às vezes a sua TV, às vezes o seu time de futebol, às vezes a sua poltrona, às vezes o seu descanso e assim por diante. Coisas que a princípio seria até normal fazermos, mas só que está ocupando o primeiro lugar no coração do teu filho, da tua filha, e impedindo de te servir e te adorar. Oxalá, meu Deus, que o teu Espírito use essa palavra para despertar todos aqueles que irão ouvir ao voltar à prática do primeiro amor. Amém? Nós vamos tomar essa água e que o Espírito Santo de Deus venha trazer cura para teu corpo, eliminando as toxinas e os ácidos produzidos à noite, aquilo que vai te trazer azia, má digestão, gastrite, úlcera e tanta coisa. Mas que através dessa água também o Espírito Santo limpe a sua alma, mas que através dessa água também o Espírito Santo opere na sua mente, levando você a entender que tudo aquilo que está ocupando o primeiro lugar de Deus tem que ser extirpado do seu coração. Pode beber a água. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Compartilhe essa mensagem.